Olá, no estudo 183 temos 5 mitzvot. Mandamento 54, alegrar-se nas festas. Ontem mencionamos alguma parte das mitzvot que tínhamos nas festas, falamos do sacrifício que cada pessoa que chegava no templo tinha que trazer que se chamava olatre, e era um sacrifício que era inteiramente queimado, era olá, inteiramente queimado no altar, e ele servia como a pessoa que se apresentava no templo, ele tinha que trazer esse sacrifício nas festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Outro sacrifício era para marcar a festividade, que desse já a pessoa que trouxe o sacrifício, ele comia da carne desse sacrifício. E finalmente temos a mitzvah 54, que é de alegrar-se nas festas. A alegria nas festas era de várias formas. Ele fala que a obrigação mais importante imposta por este mandamento era de novamente fazer um sacrifício. E dessa vez o sacrifício também a carne era consumida pelos proprietários. Ele cita aqui a fonte na Torá, que a Torá ela fala que você deve fazer um sacrifício e se alegrar na festa. Então a gente vê que a alegria na festa está diretamente relacionada ao sacrifício, especificamente comer da carne desse sacrifício. E essa mitzvah, diferente das primeiras duas, ela se aplica para mulheres também, que as mulheres também devem se alegrar. Elas não precisavam comparecer no templo, mas elas tinham que se alegrar. Agora, na alegria da festa das festas, tem várias formas de como isso aqui podia ser. Uma delas é que o homem consumia carne, como a gente viu antes. Também tomar vinho. Para as crianças se costumava dar doces e guloseimas. E para as mulheres, é uma mitzvah também comprar roupas novas e joias e presentes que vão satisfazer a elas. E é uma mitzvah que a parte dela, o sacrifício não, mas a parte dela a gente tem costume até hoje que quando chega nas festas é importante comprar presente para as esposas, e é também importante a gente comer carne e tomar vinho, que são as formas de se alegrar. O vinho, ele cita nos Salmos que está escrito que o vinho ele alegra o coração do homem, né? Então por isso a gente tem a mitzvah de se alegrar. E nessa mitzvah também está incluso que devemos alegrar aqueles que são menos que têm menos recursos, aqueles que são mais pobres e que são mais deprimidos. Geralmente temos que alegrar eles, que são aqueles que não têm dinheiro ou que não têm família, o órfão, a viúva. São pessoas que geralmente elas têm um coração mais sensível, e é uma mitzvah convidá-los para participar das nossas festas. Proibição 156, que é não comparecer a um festival sem um sacrifício. Todo mundo tinha que vir para o templo, como já vimos ontem, todos os homens deveriam se comparecer ao templo, e tem uma proibição de vir ao templo e não trazer um sacrifício. Essa proibição não se aplica às mulheres, porque como a obrigação de vir para o templo era só dos homens, eles que tinham essa proibição, que se eles viessem ao templo, eles tinham que trazer um sacrifício e não podiam vir sem um sacrifício. Já as mulheres, se elas quisessem visitar o templo nas festas, elas podiam, inclusive, faziam espaço para as mulheres lá, mas elas não tinham obrigação de trazer o sacrifício. Proibição 229, não abandonar os Levim. Na mitzvah, 2 mitzvot atrás, nós mencionamos que tinham que alegrar os pobres. Tem uma proibição de não abandonar os Levim. Os Levim, eles também eram pobres, eram da tribo de Levi, pois na divisão de Israel eles não receberam propriedades, eles não receberam terras, então eles não tinham recursos recursos agricultores, pelo menos, de agricultura para se enriquecer. Então, porque eles foram separados do resto do povo para servir no templo e tudo mais, então como eles não tinham essa mitzvah, como eles não tinham terras, eles geralmente eram pobres, então a Torá ela fala, não abandone o Levi, você não pode esquecer dele. E ele depois cita aqui a fonte na Torá, e ele explica que da linguagem que a Torá usou, se entende que é uma proibição. Mandamento 16, a reunião do povo ao santuário durante a festa de Sukkot, Hakel, uma mitzvah rara, porque ela acontecia a cada 7 anos. A gente mencionou alguns meses atrás, já estudamos alguns meses atrás sobre a mitzvah da Shemitah. A cada 7 anos tinha um ano sabático, e no ano seguinte ao ano sabático tinha uma mitzvah de todo o povo, homens, mulheres e crianças, se juntarem no Sukkot, que era numa festa no comecinho do ano, que eles se juntarem em Sukkot no templo e ouvirem trechos da Torá. O rei, ele lia certos trechos da Torá. Na época que tinham os reis, eles liam trechos da Torá na festa de Sukkot, e todo o povo vinha assistir e ouvir a essa leitura.
mandamento 79, que é santificar o primogênito, que é essa última mitzvah do estudo de hoje, santificar o primogênito. O primogênito, aqui está falando do primogênito de rebanho, gado e rebanho, e também de burros, que pela Torá eles têm uma santidade especial, que eles não podem ser usados para o trabalho simplesmente ou para o consumo de uma forma simples. Tá? Tem todo um procedimento que tem que ser feito com eles. Então, em resumo, o que acontece é o seguinte: se tem gado e rebanho que nasceu em Israel, em todo o território de Israel, e o animal era um macho que nasceu sem defeito nenhum, então tinha uma mitzvah de levar esse animal para ser abatido no templo. O sangue e certas gorduras eram aspergidos e queimados no altar, o sangue aspergido, as gorduras queimadas, e a carne era para o consumo dos Kohanim, do Kohen. Agora, se o animal, esse gado, esse boi, vaca, ou esse carneiro e ovelha, eles tinham um defeito que não podiam ser sacrificados, mesmo assim, eles deviam ser entregues ao Kohen, e o Kohen que comia esse sacrifício. E se era de fora de Israel, então, o animal era de fora de Israel, então não tinha a mitzvah de trazer ele para o templo, mas também não é que então o proprietário pode comer desse animal, tem que se esperar que um defeito ocorra para o animal para que ele possa ser consumido. E depois temos dos animais impuros, no caso o burro, o jumento era o único animal não kasher, que ele tinha uma certa santidade, mas é óbvio que ele não era sacrificado no altar, mas ele tinha uma certa instrução que com ele, que o proprietário desse jumento tinha que resgatar o jumento, ele não podia dar o jumento para o Kohen, ele tinha que resgatar o jumento do Kohen. Como se fazia esse resgate? Se providenciava uma ovelha ou algum animal, um carneiro, e esse carneiro se entregava para o Kohen em resgate ao jumento. Então essa mitzvah da santidade do Bechor, que ele já tem de nascença isso daqui, que ele nasce primogênito, ele já é primogênito, não tem como definir, mas que tem essa santidade que a gente não pode consumir ele de qualquer jeito, até explica que ele tem uma certa santidade.